Vocês sabem por que nós temos uma dificuldade maior de prosperar? Ou muitas vezes nem conseguimos prosperar, para além do fato de que prosperar para cada uma de nós tem um significado diferente. Mas assim, no geral, né? Vocês sabem por quê? Ai, gente, eu confesso que o letramento, né? O conhecimento sobre a nossa história é um lugar de muita dor, assim. Hoje eu estava fazendo uma mentoria com a Ina, que é maravilhosa, e ela disse a mim, cara, esse livro aqui, que é bem esse aqui que eu tô aqui, esse aqui, Caliban e a Bruxa. Ela falou, como dói, por que isso dói? Dói, mas ao mesmo tempo é muito libertador. Mas por que que a gente não prospera nesse olhar mais amplo? Porque nós somos educadas para sustentar. E aí não tem como não falar desse show da Shakira, em que é muito, para mim pelo menos, me toca muito num lugar de ver uma mulher prosperando daquele nível, né, de entrega, de inteireza, sendo mãe, né, mesmo com todos os privilégios que estão ali ao redor dela, né, mas eu acho que mexe tanto com a gente, assim, porque isso é muito pouco ao nosso dispor, né, e a Silvia Frederic, nesse livro, ela fala que nós temos uma história em que o trabalho de cuidar de casa, de criação de filho, de sustentar o emocional das relações, é nosso, né? E é um trabalho não remunerado. É um trabalho em que invisibilizado. Só que tem um ponto bem interessante nisso, é que essa invisibilidade, ela não fica só na história, entende? Ela fica na nossa cabeça. Ela impede que a gente prospere, que a gente cresça. Porque aí é uma coisa tão estrutural e tão intrínseca que aí quando você tem a possibilidade de você descansar, por exemplo, você se sente culpada. Quando você deseja demais, você tem medo, né? Quando você não está dando conta de tudo, você acha que você está falhando. Você entende? Então, tem uma ocupação energética muito grande em manter esse status quo, né? Essa estrutura que nos foi colocada, porque é uma coisa muito estrutural, assim como o racismo, por exemplo, né? A gente estava comentando com meus filhos esses dias que eu tive que fazer um exercício para não entrar nos lugares e olhar uma pessoa negra e pedir uma informação para ela, entende? Todos nós somos racistas, a gente tem que ter uma postura antirracista. Então é a mesma coisa, está em mim, entende? Esse movimento. Está em mim me sentir dessa forma. Muitas vezes eu não sei porquê, entende? É uma estrutura que foi condicionada, né? E aí eu preciso ter um trabalho antirracista e eu preciso ter uma postura feminista para cuidar de mim, entende? Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E eu vivi isso com essa questão dessa prosperidade na minha vida. Eu fui casada com um cara muito legal, um cara que dividia as tarefas, um cara que cozinhava, um cara que isso vira status, né? Para os caras que cozinham, eles já viram, tipo assim, né? Vamos dar um troféu. Mas assim, a gente tinha uma parceria. E a nossa separação aconteceu porque, enfim, nós nos tornamos grandes amigos. E não foi por isso, não foi por ausência de parceria, né? Só que, bonita, quando o bonito foi embora, eu me vi muito mais leve. E percebendo o quanto eu também não havia prosperado como eu poderia, porque eu estava segurando todo esse silêncio, né? Como isso dói, né? Como isso coloca a gente para baixo. E eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção. Para mim era tipo, não, é porque na verdade eu nem quero, né? Eu nem desejo, eu nem. Entende? Porque é justamente esse lugar, não é só uma questão histórica, é uma questão que fica em nós e a gente começa a acreditar que prosperar é dar conta de tudo, é não falhar,
manter as relações. Quantas amigas eu conheço que tem que se desdobrar para manter um relacionamento e o bonito fica lá, né? Só tipo de bom vivant. Ou então tem que ensinar ele a fazer. Cara, como é que é isso, gente? Vocês entendem? E aí tem uma lógica em tudo isso que é o peso que isso fica sobre os nossos corpos, né? Porque aí a gente tem um corpo que tensiona, a gente tem um corpo que adoece, um corpo que sente a ausência do prazer, entende? Eu até deixei uma frase aqui anotada que eu não queria deixar de falar para vocês, que o corpo, ele não sustenta uma vida onde você não existe. Eu falei, cara, essa frase me tocou muito, que tem muito a ver com o trabalho com a análise bioenergética, né? Que é esse trabalho corporal. Então, e aí quando o corpo ele realmente adoece, hoje a gente tem um nível de adoecimento entre as mulheres absurdo, gente. Eu estava escutando um podcast esses dias, que depois eu posso deixar para vocês aqui na comunidade do WhatsApp, que é as meninas do Mamilos, e elas falando sobre o nanoempreendedorismo, em que é um empreendedorismo desse menor, né, no sentido do faturamento ou da notoriedade. E as mulheres, quando elas foram fazer essa pesquisa, as mulheres com questões corporais, assim, todo mundo, eu sinto uma dor aqui, eu sinto uma dor aqui. Isso não é normal, gente. Sentir dor não é uma coisa que tem que ser normalizada. Eu já falei isso aqui, né? Da gente trivializar o anormal e a gente segue. Eu estava hoje tendo uma reunião com as meninas das Mulheres do Brasil, que é um projeto que eu faço parte social, e a gente vai fazer uma roda para falar sobre essas temáticas. E aí Bárbara, uma das participantes, ela disse que ela chegou a um ponto, em um dado momento, em que ela dormia no volante, ouvia zumbido no ouvido, seguia, até que na academia ela travou um lado do corpo. E as pessoas falando para ela, ela não estava nem sentindo. E quando chegou no hospital, fez uma bateria de exames, estresse. Entende? Assim. E é tipo, como assim? Né? Como é que eu cheguei nesse nível? Eu me lembro que teve um período na minha vida que eu não era mãe ainda e que eu tive síndrome do pânico. E foram momentos de muito estresse na minha vida, em que eu vivi, por exemplo, trabalhos muito abusivos. Eu trabalhei para uma mulher, né? Porque isso é algo muito importante da gente falar, que não é porque é mulher que é menos sacana, né? A gente tem que compreender que a gente precisa encontrar a nossa tribo, as nossas parcerias, mas entendendo que todo mundo aqui é humano, né? E que vão existir pessoas que a gente não vai se conectar e que muitas vezes são mulheres que nos adoecem também. A maioria né? Não é a maioria, é homem, mas quem mata a gente são os homens, né? Então nem é todo homem, mas sempre um homem. Entende? Então tem esse lugar de percepção de que essas violências morais e tóxicas nas relações vêm muito mais da relação com os homens nesse sentido do perigo, né? De ferir a nossa própria existência, né? Mas quando a gente fala de relação, a gente fala de relações como um todo. E eu me lembro que ela me maltratou muito, assim. Eu era uma jovem recém-chegada no Rio de Janeiro, querendo dar certo a todo custo, né? E achando que eu precisava me sobrecarregar no nível extremo. E eu me lembro que era uma tortura diária, de falar mal do que eu fazia. E eu me lembro que eu atravessava a lagoa de bicicleta para chegar às 7 horas da manhã no estúdio, abrir o estúdio, né? Porque eu trabalhei com gyrotonic, que é um método parecido com Pilates. Até que eu fui percebendo que aquela água estava transbordando, mas sem ter uma noção real, né? Porque a gente associa a violência a algo pontual, né? A um grito, a um tapa. E não, a violência moral, ela pode vir de coisas bem sutis, assim, né? Do outro tá te dizendo que você não presta de uma maneira bem educada. É educada. E aí eu sei que eu fui parar no hospital algumas vezes, achando que eu ia parar de respirar. E era uma jovem que negligenciava muito o que sentia, né? O corpo para mim era uma coisa assim que não... Hoje não. Hoje eu estou constantemente observando o meu corpo, trabalho com isso. Então, essa semana, por exemplo, eu já comecei a falar, cara, tô precisando fazer uma massagem com a minha massagista, que é uma mulher maravilhosa. Tô sentindo uma tensão. Falei para os meus filhos agora, Dia das Mães está chegando, eu não quero nenhum presente físico, eu quero experiência. Me deem experiências. Podem me dar experiências que a mamãe vai amar.
Mas eu falei tudo isso porque a pessoa... E aí, eu estava falando desse lance da tribo, né? Da gente encontrar a nossa tribo. Já fui para outro assunto, né, gente? Mas tá tudo interligado. E esse papo foi um papo que rolou esses dias com a minha filha. Eu estava trazendo para ela isso, em relação à profissão, né? As relações dela de amizade. Água, gente. E eu trazendo para ela, meu amor, encontre a sua tribo. Encontre aquela galerinha que você pode contar os seus afetos. E aí isso me lembra, né, isso que eu estava falando sobre a gente acreditar que para a gente prosperar a gente precisa dar conta, a gente não deve falhar, o quanto o nosso corpo ele não aguenta, que aí a gente vê um show desse daquela mulher, aquele fenômeno que é a Shakira, com 50 anos. Gente, eu tenho 51, a pessoa não... Se eu rebolar um pouquinho mais que aquilo, eu tô tipo... Eu até botei um meme lá no meu Instagram, tipo, eu tô morrendo, não tem condição. Apesar que eu amo dançar e me vi muito ali, tipo, olha, não sou tão ridícula assim, porque eu me sinto às vezes, olha isso, que loucura, né? Esses dias eu postei e posto direto vídeos eu dançando forró, que eu amo. Então tem um lugar onde o outro também nos liberta, né? Nos libera. Pelo menos reitera o nosso caminho. E aí eu acho que talvez a gente vê um corpo de uma mulher tão inteira, assim, ali, né? Mesmo que seja naquele recorte, uma mulher que é mãe solo, com 2 filhos, lidando provavelmente com essa culpa, porque isso está para além dos benefícios, dos privilégios, deixar os filhos, né, e seguir o que a alma urge, vai além da grana, gente. Isso bate em todo mundo, colega. Entende? Todo mundo que é mãe, essa água vai bater na bunda. Então é muito inspirador, né, a gente poder ter essa percepção, assim, essa liberação, né? E eu assisti o show com a Alice, né? Então foi muito legal a gente assistindo e eu trazendo isso para ela, né? Primeiro dessa beleza, desse lugar de autorização. Ela mostra os filhos, ela fala, né? Ela cita uma frase de uma autora em que ela fala que nós mulheres sozinhas somos vulneráveis, mas juntas nós somos imbatíveis. E eu acho que essa fala é uma fala que não é sobre amizade, sabe? É sobre sobrevivência. É sobre a gente encontrar espaços onde a gente tenha essa sustentação, sabe? Para que a gente possa sentir prazer, para que a gente possa sentir alegria, sabe? Tem um artigo que eu li sobre ela, em que ela fala sobre isso, o quanto sair desse lugar de submissão que as mulheres latinas ocuparam durante toda uma vida, que tem a ver também com esse estudo da Silvia Frederick, quando ela fala desse trabalho não remunerado, que é esse trabalho de sustentação de toda uma economia, de toda uma sociedade. Você passa a acreditar menos, gente. Assim, eu participei de uma roda, até citei isso com as meninas desse Mulheres do Brasil, né? Há um tempo atrás, acho que foi ano passado, em que a gente estava escutando mulheres com situações mais vulneráveis e uma delas era presidente da Empregadas Domésticas e tal. E ela trouxe uma fala, em dado momento, quem estava regindo a roda disse, queria te fazer um convite para você participar de um sarau, queria que você contasse a sua história. Ela, eu vou fazer isso? Não, eu não acredito que você está me convidando. A gente para de acreditar, entende? Até porque a sobrecarga e a exaustão, uma vez que a gente se vê como próspera, quando a gente dá conta de tudo isso, não sobra energia, nem sobra a possibilidade de sonhar, de acreditar que a gente pode ocupar outros espaços. Muitas vezes tem uma vida imensa nos aguardando, com oportunidades maravilhosas. Eu fico emocionada quando eu falo isso. E a gente nem sabe que a gente está cuidando. A gente está equilibrando o emocional. Muitas vezes em relacionamentos em que eu vejo muitas amigas que elas têm que reinventar. Acho que eu já falei, né, gente? Porque eu sou às vezes repetitiva. Tem que reinventar a relação. Que preguiça! Eu tenho que ficar reinventando essa bagaça. Por que sozinha?
Vamos junto, colega. Entende assim? Como vai sobrar energia para você ter uma percepção de que você queria viajar para tal lugar, de que você queria começar a fazer tal trabalho manual, ou dançar. Agora mesmo eu voltei a dançar, porque eu sei o quanto isso é importante para mim. E eu fiz com as crianças há pouco tempo um quadro dos sonhos aqui em casa, né? E aí eu fiz até baseado um pouco em algumas perguntas que eu trouxe da Lela Brandão, que eu escuto muito o podcast dela. Depois eu vou colocar para vocês também aqui. Gostosas também choram. Ela é maravilhosa. E eu fiz com as crianças, né? Eu peguei algumas fotos e mandei revelar, fiz umas perguntas antes para eles. Depois posso até colocar para vocês, se vocês quiserem, me falem, que eu disponibilizo lá no grupo do WhatsApp. Mas me digam se vocês querem, porque aí só vou ter esse trabalho caso vocês realmente queiram. E aí a gente trouxe essa lembrança, assim, onde a gente quer estar, né? O que faz o nosso coração vibrar. E eu coloquei um corpo dançando. A Alice fez um quadro lindo, assim, trazendo os sonhos dela, os lugares, os sentidos, né? O gosto que ela gosta de sentir na boca, no corpo. Lógico que eu não falei isso pra ela, né? Porque sabe como é que é adolescente. Se ela falar, nossa, mãe, que brega. Maravilhosa, né? Mas eu trouxe de um jeito em que a gente construiu isso juntas, assim, foi muito especial. E eu não sei porque eu tô falando tudo isso também de novo, vou beber um pouquinho de água. Lógico que eu sei, como assim, ó, Jana? Mas enfim, tudo isso para falar que como a gente tem esse lugar de sustentação, a gente termina se distanciando dessa prosperidade, né? E aí a gente pouco investiga isso, porque para a gente poder ocupar outros espaços que nós merecemos, a gente vai precisar desagradar o pessoal, a gente vai precisar dar limite, a gente vai precisar ser mal vista, a gente vai precisar rever a nossa dinâmica familiar. E tudo isso dá trabalho, sim, gente, assim, não é gostosinho, sabe? Mas é um lugar onde você defende o seu prazer, os seus quereres, né? Isso é uma coisa interessante também da Shakira, mais um pouquinho de água, em que ela falou sobre os 10 mandamentos, né? Então, eu até anotei aqui também, porque eu sabia que eu ia esquecer. Então eu peguei aqui ela falando que uma loba, ela não tenta dar conta de tudo. Ela se apoia, ela se sustenta, ela não se abandona. Então é um lugar onde você se nutre, né? Então quando você busca essa nutrição, e eu associo isso ainda ao prazer, você consegue dar conta, eu não digo dar conta de tudo, você consegue dar conta do que você precisa fazer para você cuidar de si, para você se priorizar. Então, para que eu possa ocupar os espaços que eu desejo, para que eu possa viajar, né? Eu fiz agora uma viagem com as minhas amigas, né? Fiz com uma amiga, mas encontrei outra. Eu elaborei isso estrategicamente. Eu preciso disso. E eu ainda elaborei e falei para vocês um dia para ficar sozinha, porque também é importante para mim. Esse fim de semana agora eu já me programei para ir dançar forró, porque é importante para mim. Entende? Então, o que é importante para você? E para você poder bancar essa importância e o que é que te faz prosperar, acho que essa é a palavra mesmo desse episódio. Quanto mais você cuida dessa parte emocional, com terapia, com mulheres que te preenchem, mais vocês conseguem, mais você tem respaldo e recurso para dar limite e sustentar, né? Negocinho ruinzinho. Agora mesmo eu vou recomeçar uma mentoria individual, em que é um processo que eu já fiz anteriormente, agora eu vou retomar. E eu estou agora com 2 vagas apenas, então fiquei muito feliz com a procura, quando eu divulguei nos meus grupos, que é um trabalho em que eu faço um desenho da gente chegar nesse lugar, desse prazer, entende? Desse deleite, porque é ele que faz a gente conseguir ocupar outros espaços que estão adormecidos, né, que a gente nem está sabendo.
ao mesmo tempo está entre mulheres, então em breve o grupo terapêutico vai acontecer de novo, isso vai acontecer agora eu coloquei ele para julho e agosto, então eu vou preparar algumas coisas até lá para que ele aconteça. Sabe, eu trabalho com isso, gente, com estratégias para que as mulheres possam ter autonomia emocional, para sair de relacionamentos abusivos, para perceber que elas estão dando conta de coisas que não diz respeito a elas, e aí tem que lidar muitas vezes com não privilégio, né? Você entende porque tem uma teia muito bem estruturada que vai nos capturando e a gente começa a acreditar porque a gente é vista ali como uma mãe bonitinha, né, que faz tudo para todo mundo, nessa coisa bem silenciosa, dá conta, vai revigorar a relação, ensina bonito a criar os filhos, arrumar a casa, não sei o que, tererê. E aí você depois se olha no espelho, como aconteceu comigo quando eu morava em Serra Grande, e falei, cadê você, gata? Me conta. Não quero casa bonita, não quero cachorro na varanda, não quero todo mundo feliz e eu infeliz. Não vai rolar, não vai rolar. Como a Vera Conelli diz, né, para nós ocuparmos um espaço em que nós possamos ser mães suficientemente boas, a gente precisa garantir a mulher. Como é que você vai garantir a sua? Me conta. E se você não é mãe, você está cuidando de alguém. Você está achando que você precisa se responsabilizar por alguém. Você também tem dificuldade de dizer não, né? Porque esse é o rolê, né? E aí, quanto mais a gente vai se desvencilhando disso, a gente vê mulheres como a Shakira, que eu vi ainda muita gente comentando que tinha muito iá, que tinha roupa que não tava nada a ver. Falei, gente, para tudo. Ainda por cima, uma mulher que se vulnerabiliza, coisas que poucas artistas fazem, né? Que fala que já passou por perrengue, né? Que coloca a boca no trombone e isso faz muitas mulheres se identificarem com ela. E aí o propósito da artista fica muito grandioso, né? Sabe? Fica uma coisa assim de ser uma, não é assim, eu diria referência, mas talvez de uma certa forma, né? E tem um lugar de liberação, né? Porque como nós somos seres sociais, a gente precisa dessas referências também. De perceber que existem outras mulheres que fazem. Eu, quando estava no meu processo de separação, o que me ajudou muito foi... Eu li Glenn Doyle, que eu falei para vocês, A Indomável. Eu escutava podcast de mulheres se separando. Escutei a Mônica Martelli bastante. Tudo isso me dava muita força. Por isso que eu não deixo de reverenciar minha mãe quando a gente conversa sobre esse assunto, que se separou numa época em que era considerado desquite, em que eu e meu irmão fomos rejeitados de ambientes familiares, de amigos, porque nós tínhamos uma mãe separada, sem nenhuma referência. Isso é muito barril, né? Você entende? Isso é abrir caminho com facão. E muitas vezes nem ela considera, sabe? E a gente estava falando, mãe, pelo amor da deusa, mãe, olha para isso, sabe? E eu hoje, imagina, né? Anos depois eu me separo, com muito mais respaldo e muito mais condição emocional para tanto, mas ainda assim vivo, né? Hoje muito menos, mas já vivi muito um fantasma quando isso veio à tona, de tipo, meu Deus, como é que eu vou seguir só? Caraca. Eu escrevi um texto no Substack, inclusive se vocês quiserem se tornar leitoras, assinem, porque são textos em que eu trago muitas questões pessoais minhas mesmo, que muitas vezes eu não consigo dividir aqui, né? Gente, bateu aquele branco agora. Caraca, pense aí, né? Mas é isso, nós podemos falhar, tá tudo bem. E eu falei nele. É massa que a pessoa já lembra na mesma hora. Sobre essa solidão, sobre esse lugar onde eu me peguei assim, quebrando um sonho familiar e escutei de muitas pessoas, você tá se separando de um cara muito legal. Eu acho que eu conto no dedo, talvez umas 2 pessoas tenham me dito que, cara, esse cara tá perdendo uma mulher. Eu não escutei isso da grande maioria, porque, afinal de contas, eu ia ficar só, né? Como assim ficar só?
Melhor garantir um cara legal, né? Garante porque o negócio aí tá feio. Como é que é isso? Então você não se separa para garantir um cara legal porque o negócio tá feio? Aí você deixa de olhar para a relação que você tem, para o que você sente que, de uma certa forma, se encerrou um ciclo ali, né? Porque hoje nós somos uma família num outro formato, porque o cara é legal, porque tá escasso. E aí tome-lhe reinvenção, né? Porque somos nós, gata, que vamos ter que fazer o rolê todo funcionar, né? Então tem uma cena maravilhosa da Mônica Martelli que eu amo. Ela, não sei se vocês já viram isso, gente, ela na serra, num casa se separando, e ela louca pra dormir, enroladinha, e tipo, caraca, tenho que fazer esse negócio, né? Vou ter que me relacionar, transar com o cara. E tipo, a ideia é ir pra lá pra o relacionamento dar um upgrade, né? E ela queria dormir, entendeu? Tipo, que trabalho que tem que ser a reinvenção feminina ainda sobre essas relações, né? Enquanto isso, os bonitos ficam esperando, querendo que caia no colo. Como é que é isso? Como é que é isso? E aí, gente, prosperar, para a gente poder prosperar, a gente vai ter que desagradar. A gente vai ter que dar limite. A gente vai ter que abraçar as nossas falhas. A gente vai ter que botar a boca no trombone. A gente vai ter que rever as dinâmicas familiares, a gente abrir mão de fazer tudo para todo mundo, dar conta de coisas na casa, de tarefas em que todo mundo se beneficia e a gente faz para todo mundo. Então, a lógica precisa mudar. A gente vai ter que desagradar a família. Oi, tem uma galera aí de familiares que são extremamente tóxicos, que só atrapalham o rolê, entende? Que são gatilhos, inclusive, de adoecimento. Vocês entendem que para prosperar a gente vai ter que fazer uma grande revolução? Ai, minhas amoras, me empolguei. Mas então é isso. Compartilhem, gente. Eu sou péssima nisso, gente. Mas é isso, tá vendo? A pessoa tem que trabalhar também isso, né? Pedir, né? Compartilhem. Se para vocês faz sentido esse episódio, manda para uma amiga, sabe? Manda no grupo da escola. Tem um pessoal que precisa escutar, né? Comenta aqui embaixo, bota um emoji, se aproxima. Tem muita coisa linda acontecendo por aqui, tá bom? Cheiro e até a próxima.